mais irmãos do programa Viva Europa, aqui é o pastor William Ferreira e nós estamos aqui em Bruxelas, na Bélgica. Participamos de um culto maravilhoso, abençoado que o Senhor nos proporcionou, onde trouxe a palavra o nosso querido pastor Daniel, que é de Monza, na Itália, e esteve ministrando a palavra do Senhor Jesus, falou uma palavra maravilhosa acerca de missões, de tudo aquilo do ID, que muitos pastores, muitas igrejas pregam. Ele nos ensina o verdadeiro sentido da palavra ID, porque muitas das vezes nós vemos muitas pessoas falando: eu tenho o sonho de ser um pregador em tal país, um pregador naquele outro país, mas o principal é você saber o fundamento de um missionário, o fundamento de uma missão, como é feito todo o processo missionário que nós aprendemos hoje pela Bíblia, através do pastor Daniel, e também pelo modo prático, que o pastor Daniel ele está há 6 anos na Itália, levando a palavra do Senhor Jesus, ele é um pastor argentino, mas eu falo que ele é um pastor argentino, brasileiro, italiano, porque fala um português muito bom, fala um italiano perfeito e também o argentino, porque é da terra dele, né? Então, assim, pastor, ele fala espanhol. O pastor Hugo aqui também está conosco, que é daqui da igreja de Bruxelas, ele com a sua esposa. E hoje para mim foi algo maravilhoso, porque nós participamos da consagração, podemos assim dizer, da pedra fundamental do envio deles à Itália, que eles vão estar indo para fazer a missão ali no norte da Itália. É uma família, um casal que eu conheci ontem, nós nos conhecemos ontem. O pastor Daniel, eu tive o prazer de estar com ele em Amsterdã, e este casal maravilhoso que o Senhor nos apresentou aqui em Bruxelas, não é verdade? E eles vão estar falando para você que acompanha o nosso canal sobre a obra missionária, sobre as expectativas de estar indo para um novo país em missão, porque está sendo o primeiro país que eles vão estar sendo enviados, pela igreja aqui de Bruxelas para estar fazendo missão, e também, com certeza, muito bem assessorados pelo pastor Daniel, que já está expert no assunto e aprendendo cada dia mais e nos ensinando para nós que estamos sempre começando na obra missionária, na vida missionária. E para você que está nos assistindo aí no Brasil, ou onde quer que você esteja, é sempre bom aprender. Aquele que acha que nunca pode aprender ou não precisa aprender, aí que ele está realmente precisando aprender a humildade, de saber que quanto mais pessoas nos agregamos em estar fazendo missão, em estar nos ajudando, colaborando, tanto intelectualmente, quanto financeiramente, quanto em qualquer tipo de apoio, nós estamos aprendendo com esta pessoa. E eu gostaria que cada um desse sua saudação. Eles vão estar falando em espanhol, eu vou estar no meu portunhol, passando para você aí do canal A Viva Europa. Pastor Daniel, que o Senhor possa falar para os nossos telespectadores aí do canal. Eu vou falar no meu português. No português. É pequenininho, mas eu gosto muito dele. Sim. Eu sou um argentino muito estranho, gente. Eu tenho um coração argentino-italiano, mas eu tenho uma dívida eterna com a igreja brasileira. Eu espero de não estar presente no Mundial de Futebol 2014, na final da Argentina e Brasil. Não, eu não quero isso aí, porque eu amo muito vocês, gente. Eu tenho no meu coração aqui, bem forte, bem pertinho do meu coração, a terra brasileira, a gente brasileira. Eu sou parte do ministério da igreja do Novo Dia, de pastor Sóstenes Apolo, na L2 em Brasília. Eu fico muito agradecido a Deus por todo o povo brasileiro. Eu tenho muito perto do meu coração, para mim é um privilégio enorme trabalhar com vocês. Eu conheço a igreja de Brasília há 10 anos, de ano 2001, foi a primeira vez que eu pisei em Brasília, e de 2005 eu tenho essa parceria, para dizer assim, espiritual, e meu desejo é poder trabalhar com essa igreja até o que o Senhor voltar. Eu amo muito a igreja de Brasília. Para mim é um privilégio poder ser parte desse ministério que Deus tem nos dado como igreja de Brasília. Nós hoje temos, graças a Deus, fazemos parte de 17 famílias mantidas o tempo completo no exterior do Brasil, por uma igreja brasileira.
Eu não sei se você conhece, mas acesse aí www.adnovodia.com.br. Essa é a nossa igreja. Essa igreja está presente em muitos países aqui na Europa, também na Ásia, em Sudamérica e Norte América. É por isso que eu quero dizer para vocês, para nós é um privilégio estar trabalhando aqui na Europa e aqui trabalhando também com a possibilidade de fazer uma parceria para nós ajudar essa igreja de Bruxelas para estabelecer esse casal em Milão. Eles têm um projeto de trabalhar lá em Milão e nós somente queremos ajudar eles para o primeiro tempo de adaptação lá. Nós temos a igreja em Monza e nós falamos para os pastores, tudo que nós podemos fazer de colaborar com eles para eles ajudar nesse processo de eles chegar a descer lá na Itália. O nosso coração está bem predisposto para ajudar eles. E também para nós é um privilégio, uma alegria muito grande hoje compartilhar esse tempo aqui com esse casal que nós conhecemos na Holanda muito tempo atrás, no mês de fevereiro. Sim. No mês de fevereiro, quando nós estávamos indo para México, nós passamos 5, 6 horas mais ou menos lá na Holanda, mas foi uma porta que Deus abriu. Hoje o segundo encontro e Deus, mediante, seguramente vai ser um terceiro, não pouco tempo mais. Amém. Assim esperamos, né? E um ponto muito interessante que nós chegamos hoje, eu e minha esposa, e nós participamos da escola dominical, né? No Brasil, a escola dominical, com o pastor Hugo e a sua esposa. E eu posso falar, da minha opinião, que eu falei inclusive na reunião que teve agora há pouco, é que a igreja está enviando uma pessoa capacitada, preparada. Para mim, teve uma palavra forte, uma palavra decidida, que foi na escola dominical hoje, como uma pessoa que é muito importante. Não basta a igreja enviar uma pessoa que talvez ele não vai atender a necessidade daquela pessoa que está lá e precisa de um certo alimento, precisa de uma base bíblica, e o pastor Hugo tem uma base bíblica que eu pude perceber maravilhosa, que as almas que Deus colocar para ele discipular, as vidas que Deus colocar para ele estar passando a palavra, vão estar muito bem alimentadas, muito bem saciadas da palavra de Deus, e com certeza Deus vai colocar pessoas que tenham sede da palavra, né? Porque quando você se alimenta da palavra, o Senhor Jesus, ele começa a te dar força, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não adianta você ter fé para várias coisas, mas você não se alimenta da palavra de Deus. Não adianta você falar, eu quero ser um grande pregador, e não gosta de ler a Bíblia. Não vai haver nunca um grande pregador que não lê a Bíblia. Não adianta, é como um exemplo que eu sempre dou, não adianta você pedir a Deus um emprego se você nunca coloca um currículo para você alcançar aquele emprego. Ou seja, se você quer determinada coisa na sua vida, algo na sua vida, você tem que primeiro buscar a preparação. Ah, pastor, então eu tenho que me preparar para tudo que eu for fazer. E a capacitação de Deus? Deus capacita aquilo que você não pode buscar com as suas mãos. Aquilo que está ao seu alcance, busque, faça, porque aquilo que é impossível ao homem, Deus ele pode fazer. E agora vamos dar uma saudação para o pastor Hugo. Para esta parte solamente puedo decir bendição. Y bueno, pediría que el pastor William pueda traducirme en esta primera parte, ¿verdad? Gostaria de pedir ao pastor William que possa me traduzir nessa primeira parte. Todas las cosas que se van dando no son coincidencias. Todas as coisas que acontecem não são coincidências. Dentro del Señor no lo son así. Nas coisas de Deus não funciona dessa forma. Somos seres, hombres y mujeres con un propósito divino. Somos homens e mulheres com um propósito divino. Allá en Brasil Dios se está levantando y tiene ya levantado siervos y siervas con un propósito. No Brasil Deus tem levantado servos e servas com um propósito. En la China de igual manera. Na China da mesma forma. Aquí en Bélgica, ¿qué hace un brasileño, un argentino y un ecuatoriano? Aqui na Bélgica, o que faz um brasileiro, um argentino e um equatoriano? Simplemente podemos deducir el propósito de Dios. Simplesmente vemos o propósito de Deus. Y en esta primera parte para nosotros es una alegría poder compartir con siervos de Dios. Para nós é uma alegria poder estar junto com servos de Deus. Y poder compartir lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. E poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito no meio de nós.
Hay una sola razón por la cual nosotros estamos tomando decisiones en el Señor. Há uma razão por que nós estamos tomando decisões no Senhor. Los tiempos de que Cristo venga están cerca. O tempo da volta de Cristo é breve. Y lo que tenemos que hacerlo hoy. E o que temos que fazer hoje. No es el día o el tiempo de la comodidad. Não é o dia ou o tempo da comodidade. Es el tiempo del sacrificio. É o tempo do sacrifício. Para el regocijo en el Señor. Para a alegria no Senhor. Entonces, esa es la razón y el motivo por lo cual hoy estamos tomando esto. Essa é a razão e o motivo por que estamos aqui. Porque un día alguien tomó tiempo para nosotros. Porque algum dia alguém tomou um tempo para nós. Alguien trajo una palabra de esperanza para nuestro matrimonio. Alguém trouxe uma palavra de esperança para o nosso matrimônio. Y la palabra dice: de lo que de gracia recibes, de gracia también das. E a palavra de Deus é clara quando diz: de graça recebeis e de graça dais. Hay algo de Dios que tienes tú en tu vida. Há algo de Deus na sua vida. No tengas miedo. Não tenha medo. Da el paso y Dios abrirá las aguas. Dê o primeiro passo e Deus vai abrir as portas. Sé que esta palabra y este segmento está dirigido. Eu sei que esta palavra está dirigida. O tiene el enfoque al misionero. Tem um enfoque direto aos missionários. Dios ama las misiones. Deus ama as missões. Pero también ama a los misioneros. Mas também ama os missionários. Y lo que he entendido en todo este tiempo. E o que eu entendi durante todo esse tempo. Si Dios está delante de nosotros, se Deus está em nossa frente, no debemos de temer nada. Não temos o que temer. Él tiene el control. Ele tem o controle. Y para nosotros es un gusto poder ahora establecer lazos. E para nós é uma alegria neste momento poder estabelecer laços de fraternidad con el pastor Daniel, de amizade com o pastor Daniel, poder haber conocido el matrimonio del pastor William, poder estar nos conhecendo, y a través de ellos enviamos un saludo a todos nuestros hermanos e através deles enviamos uma saudação a todos os irmãos y una sola oración: e uma só oração, que la familia sea edificada en Jesucristo. que a família seja edificada em Jesus Cristo. Los bendecimos. Lhes abençoamos. Gracias. Obrigado. E eu tenho uma pergunta, porque para a pastora também será a primeira vez que vai de mudança. Eles vão de mudança. Para os irmãos terem uma ideia, está tendo toda uma preparação para o próximo ano eles estarem indo para a Itália. E tem os filhos aqui, né? Tem 3 filhos, né? A mais velha está com 16 anos, do meio está com 15, tem o com 5, o menor com 5. Aí você imagina uma família toda se deslocar de um país para o outro, com a outra cultura, porque as crianças, tanto o casal já fala francês fluentemente, já mora aqui há anos aqui em Bruxelas, vai para uma outra cultura, uma outra nacionalidade, uma outra escola, novos amigos. Para a hermana, tiene un poco cuál el anseio en estar llegando en una nueva nacionalidad, con la familia, para los hijos. ¿Cuál es la expectativa de los primeros pasos en Italia? Bueno, ante todo, bendição. Antes de tudo, bênção. A partir de la palabra dada por el pastor, a partir da palavra dada pelo pastor da igreja, a mí como madre, a mim como mãe, siempre pienso en mis hijos, sempre penso nos meus filhos y en la seguridad de ellos. e na segurança deles. Entonces ha tomado un poco más de tiempo para centrar la decisión en lo que Dios quiere en mi vida. Então tomou um pouco mais de tempo para fechar a decisão daquilo que Deus quer na minha vida. Uno piensa el llamado es para otros. Alguns pensam que o chamado é para outro, Pero cuando a uno le toca, mas quando chega até ele, es cuando el pajarito se cayó del árbol y sabía volar. é como se um pássaro tivesse caído de uma árvore, mas naquele momento ele descobriu que ele sabia voar. Bueno, pues lo primero que le he dicho a Dios, A primeira coisa que Deus disse, si te somos, a primeira coisa que ela disse para Deus, si te somos útiles, se somos úteis, aquí estamos. nós estamos aqui. Dispongo mi corazón Eu disponho o meu coração y toca el de mis hijos. e também dos meus filhos, que o Senhor possa tocar.
la bendición. Creo que el primer paso que Dios puso en nuestra vida, A primeira coisa que Deus colocou, o primeiro passo que Deus colocou em nossa vida, traernos a este país multicultural. trazer este país uma multicultura. Hemos tratado personalmente con gente de mucha cultura. Nós temos tido contato com pessoas de muitas culturas. Entonces tenemos la oportunidad de no ser tan latinos. Então já temos essa oportunidade de não ser somente e tão latinos. Es una puerta. É uma porta já. Dice el pastor O pastor disse que el italiano es muy cerrado. que os italianos são muito fechados. Tenemos pastores, amigos italianos, Temos pastores amigos italianos y hemos conocido un poco. e conhecemos um pouco. Y eso le pone el reto más suave. podría E isso ser. já coloca o caminho um pouco mais suave. Vamos a estar al lado de la familia del pastor. Vamos estar com a família do pastor Daniel. Pienso que esta parte no va a ser tan fuerte Acho que isso não vai ser tão difícil para mis hijos. para os meus filhos. Ahora le contesto a la pregunta. Agora eu respondo a pergunta. Mi expectativa A minha expectativa es que mis hijos, é que os meus filhos, ante la adversidad na adversidade, que podamos encontrar, que com certeza podemos encontrar, no se aparten del Señor. não desviem do caminho do Senhor. Es mi oración. siempre. Esta é a minha oração. Con su corazón sembrado en el Señor y en la obediencia al Señor, Com o coração semeado no Senhor e com paciência no Senhor. seremos todos útiles en la obra del Señor. Seremos todos úteis na obra do Senhor. Yo le digo al Señor, Eu disse ao Senhor, tú has puesto los ojos en nosotros o Senhor colocou os olhos em nós, porque tú sabes que podemos. porque o Senhor sabe que podemos. Y aquí estamos. E aqui estamos. Como os irmãos do Brasil puderam ver, né? Deus está enviando um casal que não caiu de paraquedas. Caíram da cama e falaram, vamos fazer missão em Milão? Vamos, não tem nada a fazer, vamos para Milão. Não, eles são um casal preparado, capacitado, estão saindo com um apoio espiritual e financeiro de uma igreja, que é a igreja aqui de Bruxelas, que tem uma estrutura maravilhosa. Nós participamos do culto, você vai poder ver nas filmagens que eu fiz durante o culto, no final do vídeo você vai estar podendo ver. E é uma igreja muito estruturada, sobretudo organizada, porque eu acho que uma igreja ela tem que partir pelo pressuposto de uma organização, porque uma organização passa seriedade para aqueles que estão membros daquela igreja. E quando o membro vê a seriedade, ela investe mais em missões, investe na igreja, porque ele sabe os fins que estão indo aquilo que ele tem visto dentro da igreja. Então nós temos aqui a igreja, uma igreja maravilhosa, como vocês podem ver. Temos quantos membros na igreja aqui? Quantos membros na igreja? Sí, casi los domingos estamos entre 500 y 600. 500 e 600 participantes e frequentadores na igreja aqui de Bruxelas. Então, para os irmãos verem, diz a Bíblia que os sinais seguirão aqueles que creem. Isso, 500, 600 pessoas dentro de uma igreja aqui na Europa, maravilha, é bênção. É sinal que Deus tem estado com esse trabalho e está preparando este casal para estar indo à Itália e com certeza, como diz a palavra do Senhor, nós estávamos falando hoje na reunião ali, que um casal missionário pode semear, pode cultivar, mas o crescimento vem de Deus. Amén. Amén. O crescimento vem de Deus. Então, se um casal está embasado na palavra de Deus, todo o crescimento vem do Senhor Jesus. E eu, particularmente, faço o voto que tanto o pastor Hugo quanto o pastor Daniel possam ser pastores frutíferos na Itália. Porque muitas das vezes você está aí no Brasil, aí você fala assim, ou, independente de onde você esteja, que não seja Itália. Ah, mas eu tenho vontade de ir para a Itália. Aí quando vai, chega lá, vê a adversidade, pode ter voltado para o Brasil ou para a sua situação, ou você tem medo de largar o seu país para ir para lá. A diferença entre eles e aquele que fala é que eles estão fazendo a prática.
Muito diferente daqueles que têm a teoria ou aqueles que têm um sonho, mas não procuram concretizar o seu sonho. E nós do programa Aviva Europa estamos mostrando para você um avivamento que não é somente um avivamento fora da palavra. Porque para mim, o primeiro avivamento começa na palavra. Porque se há algo mais importante para alcançar os corações, é a palavra do Senhor. Porque é a palavra que toca o homem no coração, que ele passa a reconhecer. E aí pelo Espírito Santo, que mostra ao homem os seus pecados, ele reconhece, aceita Cristo. É como eu prego, quando eu estou pregando eu sempre falo, olha, muitas pessoas falam que é difícil ganhar uma alma para Cristo. Eu falo que proporcionalmente é até fácil, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. As pessoas vêm até Cristo, não vêm até minha pessoa, porque eu sou um pecador, todos pecaram, não existe igreja perfeita. Você pode falar assim, você pode ser uma pessoa, como dizem no Brasil, igrejista. Não, a minha igreja é a mais perfeita. Não, igreja é feita de ser humano. Ser humano não é perfeito. Perfeito é só Deus. E aonde existir ser humano, vai haver imperfeição. O que pode haver é um comum acordo para que possamos fazer o melhor para Deus. Porque por mais que façamos aquilo que de maior amor nós temos, vai ser pouco para expressar a gratidão de Cristo por nós. Não é verdade? Então assim, eu estou muito feliz, estou lisonjeado que Deus colocou no meu caminho, né? Homens de Deus, mulheres de Deus. Tem a esposa também do pastor Daniel, a pastora Suzana, que é uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que você vê realmente que traz pastores como eles, pessoas como eles. Você vê nas costas aquilo que Paulo ele nos ensinou a ter, as marcas de Cristo. Você ter as marcas de Cristo é diferente de você ter a Cristo, porque Paulo ele escreveu uma coisa muito importante. Eu particularmente, pastores, eu gosto muito do apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele traz até nós um evangelho vivido. Um evangelho vivido, não somente de palavras. O apóstolo Paulo, ele tanto é que ele chegou a um ponto que ele escreveu: eu sei ter riqueza, eu sei passar por necessidade, eu sei passar por todas as coisas. E para ser um missionário, se não souber passar por todas as coisas, mas eu sou missionário, mas eu não aceito fulano falar assim comigo. Ele é um novo convertido? É. Então você vai ter que pedir a Deus sabedoria para chegar até ele e falar aquela palavra e se quebrar e levar até ele a palavra necessária, não é verdade? Então assim, nós do Aviva Europa fazemos voto que seja uma bênção a estadia de vocês na Itália, como tem sido aqui em Bruxelas, na Bélgica. Pastor Daniel, né, que como disse, essa é mais uma vez de muita que nós vamos estar nos encontrando, com certeza, também com o pastor Hugo, que com certeza são homens de Deus. Homens de Deus, é como eu sempre falo, né, você tem que estar próximo dele. Homens de Deus você não pode deixar de lado, porque quando você está próximo dele, você está aprendendo alguma coisa. E eu tenho aprendido a cada dia, também na vida do pastor Daniel, nos poucos momentos que a gente se encontra, você tem que saber, como o peixe, você come a carne e deixa o espinho de lado. Aquilo que é bom você absorve. Agora, aquilo que você olha e fala, poxa vida, eu queria fazer algo como o pastor faz. Porque eu não sou pastor, eu não inventei a vocação pastoral, ninguém inventou. É porque antes vinham os homens de Deus abençoados. Não é, pastor Daniel? Falou, poxa, se algum dia Deus me ungir, me chamar, eu quero ser um pastor com o caráter daquele pastor, com a personalidade espiritual daquele pastor, que foi o que Paulo também nos ensinou. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quantos missionários podem falar isso? Falar, olha, pode me... Mas quando Paulo falou, Paulo não estava falando, copiem os meus defeitos. Não, copiem a minha vida, a minha presença com o Espírito Santo de Deus, com Cristo. A minha vida com Cristo. Porque muitas das vezes, se você hoje é um médico, você viu um médico para ser um outro médico. Você teve uma inspiração. Tenha homens e mulheres de Deus como inspiração. Não é idolatria, você não vai idolatrar uma pessoa. Você vai simplesmente reconhecer o trabalho de uma pessoa. O reconhecimento é muito importante. E como o pastor presidente da igreja, ele falou hoje na reunião que, como o pastor Denota falou, é o braço direito do pastor, né, pastor? Ele é o braço direito do pastor aqui. Ou seja, e o pastor Daniel mesmo falou que poucas vezes, raras vezes, viu um pastor pegar o seu braço direito
e já enviar direto a missão. Então, ou seja, eles estão indo com responsabilidade, estão indo com respaldo, estão indo com a confiança do pastor presidente, que é uma coisa muito importante, não é verdade? Então, assim, eu gostaria neste momento, nós que temos esse trabalho também do programa Viva Europa, de estar passando para as pessoas que talvez estão, por exemplo, no Brasil, está no Sul América, não sabe como é o trabalho aqui. Olha lá, esse missionário, o que está fazendo lá? Não está evangelizando, o que está evangelizando? Para mostrar para você que tem homens e mulheres de Deus trabalhando aqui. Ah, mas o que eu posso fazer? Orar. Orar para que Deus guarde a vida deles na Itália, dos filhos deles na Itália, pela vida do pastor Daniel, pela minha vida, da minha esposa, que estamos lá em Amsterdã, na Holanda, e temos esse projeto maravilhoso do Viva Europa, que todo projeto, se você não sonha grande, você já aborta ele antes de começar, porque você tem que sonhar grande e se preparar para receber algo grande. Não adianta, você tem que se preparar e se capacitar para que Deus possa estar te abençoando. Pastor Daniel, como está o trabalho evangelístico lá em Monza, na Itália, no norte da Itália? Fala para as pessoas, desculpa, para que tenham noção. É bem complicado, gente. A questão do trabalho no norte da Itália é bem complicado, sobretudo porque eu vou falar um testemunho. Eu conheço um pastor italiano que ele foi com as pessoas da sua igreja para fazer uma evangelização, dar para as pessoas um tratado. Eles levaram, em uma semana, eles deram 5.000 tratados na rua. 5.000. Sabe qual foi o fruto que eles recolheram depois de fazer esse trabalho? Uma semana inteira, dando 5.000 tratados. Eles tiveram a oportunidade de pegar 2 números de celular, depois de dar 5.000 tratados. Para você ter tem uma ideia, mais ou menos. É bem diferente daquilo que você está habituado no Brasil. Muito diferente. Então, eu acho que se uma coisa temos que ter, os missionários que estamos na Europa e as igrejas que estão enviando, só uma palavra: paciência. Paciência. Hoje nós vivemos muito rápido, nós queremos assim o resultado. Se você pensa isso aí, tem 2 oportunidades. Ou não mandar um missionário na Europa, se você espera o resultado agora, não manda um missionário na Europa, porque vai frustrar o missionário e vai se frustrar a igreja. Só uma coisa: cambia a ideia, mudar o pensamento. Sobretudo, tem que ter presente uma coisa: se você quer experimentar coisas novas de Deus, vai ter que começar a fazer coisas novas para Deus. E uma das coisas que a igreja tem que começar a fazer é pensar e investir na obra missionária. A igreja que não investe na obra missionária é uma igreja que ainda não encontrou o fundamento de por que a igreja existe. Eu estou convencido que a maturidade espiritual da igreja só chega quando a igreja começa a olhar com os olhos de Deus. Aí é o momento que a igreja tem a oportunidade de pensar em uma igreja adulta, uma igreja que olha mais além dos próprios limites. Essa é a oportunidade que Deus tem hoje para a igreja. Se a igreja só ainda está aí na sua Jerusalém, ainda tem que madurar. Ainda tem que madurar. E eu estou aqui somente por uma motivação. Eu sei que essa igreja aqui em Bruxelas tem esse coração. Senão eu tenho muita coisa para fazer em Monza. Mas eles querem trabalhar, e aquele que tem esse desejo, o meu desejo é poder ser para eles como uma pista onde um avião vem e chega lá. Eu tenho o desejo de ajudar, mas tem que ser gente séria, gente que sabe o preço que tem que pagar, o missionário e a igreja. Eu estou aqui porque eles me demonstraram que são sérios. Eles não falam, eles agem. É melhor fazer, é melhor do que falar, né? Sem dúvida. Tá vendo? Você acha que às vezes aqui fora é brincadeira, né? Não, o povo vai lá para passear, fazer turismo missionário. Não, mas não é assim, as coisas não funcionam dessa forma. Tem uma diferença entre o turista missionário e do missionário. O turista missionário, ele só vem para colher. Agora, o missionário, ele está lá plantando
Mas quando ele colhe, as pessoas falam, mas por que ele está colhendo? Porque quando ele estava debaixo do sol, ninguém viu. Quando estava debaixo do sol lá plantando, debaixo de chuva, ninguém vê. Pastor, e aqui em Bruxelas? Como está aqui o trabalho evangelístico aqui em Bruxelas? Aqui para os latinos, para os belgas, como está tudo? Como está o trabalho missionário? Bueno, en estos últimos años Nos últimos anos, realmente hemos sido sorprendidos por Dios. fomos surpreendidos por Deus. Hubo una primera etapa en donde sembramos la semilla. Houve uma primeira etapa que semeamos a semente. No había un solo fin de semana en donde la iglesia no saliera a evangelizar. Não havia um final de semana em que a igreja não saía para evangelizar. En esta etapa no se veían muchos latinos. Nessa etapa não se via muitos latinos. Por lo tanto, cuando cruzábamos por la calle y veíamos a un latino, nos lanzábamos como pirañas. Na rua, quando víamos um latino, nos lançamos a eles. Y a lo largo de todo eso también fue agregándose la oración. E junto a isso foi agregado a oração. La oración y el compartir de la palabra A oração, compartilhando a palavra. tienen que ir enlazados. Tienen que ir enlazados. Temos que estar juntos, tem que estar junto. Para mí es como mirar una riel del tren. Para mim é como olhar uma linha de trem. Tienen que ir las dos líneas Tem que estar as duas linhas juntas. para que puedan soportar todo el peso que viene encima. Para poder suportar todo o peso de cima. Y luego lo que sigue el camino, E logo que segue o caminho, esas dos líneas bien fortalecidas y bien puestas, essas duas linhas fortalecidas e colocadas, el tren simplemente sigue su o marcha. trem simplesmente segue seu caminho. Y hoy por hoy estamos mirando la cosecha. E hoje nós estamos mirando, olhando a colheita De todo ese tiempo de oración y de regar la palabra. de todo esse tempo de oração e distribuindo a palavra. No es que lo hemos dejado. Não que deixamos de fazer. ¿Por qué les hablo esto? Por que eu estou falando isso? Dice la palabra que Dios añadía a su casa a los que habían de ser salvos. Que diz a palavra que Deus traz à sua casa aqueles que têm de receber a salvação. Ahora hay gente que llega a la iglesia Hoje há pessoas que chegam à igreja y cuando usted le pregunta ¿y quién invitó? e você pergunta, quem te convidou? Dice, mira, yo me levanté en esta mañana E dizem, eu acordei essa manhã y tenía una sensación, una necesidad de escuchar la palabra e tinha uma necessidade de ouvir a palavra y no sabía dónde ir. e não sabia onde ir. Y me acordé que un día E me lembrei que alguma vez me regalaron un tratado e me deram um folheto. y dice que se levantó y buscó en todas sus cosas E eu acordei, procurei nas minhas coisas y encontró el tratado e encontrei o folheto. y miró la dirección. E olhei o endereço. Y cuando entran por esa puerta, E quando entra pela porta, lo más maravilloso a coisa mais maravilhosa es que pueden sentir la presencia de Dios. é que podem sentir a presença de Deus. Y han sido estas ocasiones una y otra. E foram essas ocasiões várias vezes. Y hoy por hoy podemos decir E hoje podemos dizer que no es con ejército ni con espada. que não é com exército nem com espada, Es el Espíritu é Santo pelo Espírito Santo de que está Deus, empezando a moverse en medio de su pueblo. que está começando a mover no meio da sua igreja. Antes decían, Antes diziam, ¿cómo puede un latino poder hablar a un extranjero? como pode um latino falar a um estrangeiro? Quisiera compartir esto. Eu quero dividir isso com vocês. Como decía mi esposa hace rato, Como dizia minha esposa, hemos tenido el privilegio de conocer a mucha gente de mucha cultura. tivemos o privilégio de conhecer várias culturas. Y conocimos una hermana belga de aquí. E conhecemos uma irmã belga. En un momento dado ella lloraba Em um momento ela estava chorando, porque decía que literalmente la iglesia belga estaba en un proceso de pique, de declinación. porque a igreja belga estava num processo de queda, de decadência espiritual. Y cuando miró que la iglesia latina
E quando ela viu que a igreja latina empezó a aprenderse en el fuego de la oración. começou a chegar até ela com o fogo da oração, Ella dijo, yo tengo que juntarme con ustedes. ela disse, eu tenho que me juntar a vocês. No porque seamos mejores, Não porque somos melhores, sino porque buscan la presencia mas de porque Dios. buscam a presença de Deus. Y lloraba y decía, E ela chorava e dizia, gracias obrigado por traer esse fuego de por Dios. trazer esse fogo de Deus. Un día, Um dia, nosotros fuimos los que les llevamos. nós fomos até aqueles que nos levaram. Pero ahora ustedes están siendo utilizados por el E Señor. agora vocês têm sido utilizados por Deus para trazer. ¿Te acuerdas, pastor, cuando la hija de Jairo Lembra, pastor, quando a filha de Jairo, dice que salió en busca de Jesús que estaba ahí que saiu em busca de Jesus que estava ali, y le decía, maestro, ven a mi casa porque mi hija está muriendo? e dizia a ela, mestre, vem até minha casa porque minha filha está morrendo. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo Quando Jesus chega à casa de Jairo, y todo el mundo ya le dio por muerta, todo mundo já deu a ela por morta. Jesús dijo, no está muerta, Jesus disse, não está morta, la niña está viva. a criança está viva. Luego se acercó el Señor, Logo chegou o Senhor, el que tenía palabra de vida, porque ele tinha palavra de vida. y le dijo, a ti te digo, niña, levántate. E Jesus ele disse, a ti te digo, menina, levanta-te. Esta tierra no está muerta. Essa terra não está morta. Necesita hombres y mujeres que estamos embarazados de la palabra viva, Precisamos de homens e mulheres que estão grávidos da palavra viva, para que cuando hablemos, para que quando falemos, como decía el pastor William, como dizia, la palabra y Dios traiga y dé el crecimiento. que venha a palavra e Deus dê o crescimento. Es por eso que hoy creemos en lo que estamos É haciendo, por isso que hoje cremos naquilo que estamos fazendo, porque Dios es el que se está moviendo. porque é Deus que está movendo entre nós. Y para nosotros es un privilegio poder estar E para nós é um privilégio poder estar en el propósito de Dios. no propósito do Senhor. En un momento dado, Em um momento, Europa fue la cuna del Evangelio. Europa fue cuna del em algum Evangelio. momento a Europa foi uma lacuna do Evangelho Y dio muchos misioneros para América. e enviou muitos missionários para a América. Muchos que lloraron y dieron su vida. Muitos que choraram e deram sua vida. Tú y yo hoy Você e eu hoje somos la semilla que ellos sembraron. somos a semente que eles semearam. Y si hay palabra de vida en nosotros, Se tem palavra de vida em nós, tenemos que hablar la temos palabra de que vida falar da palavra de vida. que lo están necesitando. Aqueles que estão precisando. Hay un problema muy serio aquí en Bélgica. Há um problema muito sério aqui na Bélgica. Es la depresión. É a depressão. Hay mucha gente que se suicida Há muitas pessoas se suicidando porque se deprimen. porque estão deprimidas. Y no se trata de economía. E não se trata de economia. Muchos de ellos son millonarios. Alguns são milionários. Se trata de que no hay vida. O motivo é que não há vida. Y esa vida solamente le puede dar Cristo. E essa vida somente pode te dar Cristo. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora en E é isso que Deus está fazendo na Bélgica. de Bélgica. Para os irmãos verem que o que eu falei no início não é mentira. Né? Está capacitado para levar a palavra. Está apto a levar a palavra porque ele tem palavra para ser semeada. E o que nós temos orado é que Deus coloque vidas para ouvirem essa palavra e coloquem os pastores numa terra fértil, para que possa crescer frutos de bênção e que os pastores possam ser abençoados por esse fruto. Não é verdade? Também o pastor Daniel, que de bom coração está aqui para dar esse auxílio, esse suporte aos pastores, principalmente no suporte de conhecimento da terra, onde um ou dois com Cristo é multidão e pode fazer o impossível. Estou muito feliz, já vamos estar encerrando essa entrevista, né? E que possam dar as suas saudações finais ao povo brasileiro, à nação brasileira, aos irmãos que são brasileiros, estão fora do país, a outros missionários que estão vendo essa entrevista, que se sente desmotivado, que talvez a ajuda que eles tinham anteriormente cessou. Eu quero te dizer uma coisa, talvez a sua ajuda humana cessou, mas Deus, Ele está do seu lado para te ajudar, para te apoiar, e creia que o impossível Deus vai fazer aonde quer que você esteja, porque dentro da Bíblia há a classe que
Deus ele olha com um certo carinho, não com acepção, que é a viúva, o órfão e o estrangeiro. E nós estamos como estrangeiros nessa terra, levando a palavra, e temos um olhar de Cristo, porque ele foi estrangeiro em uma terra também que não era dele, e ele viu o que passa um estrangeiro. E muitas das vezes você pode achar que é fácil. Não é fácil, mas quem disse que seria fácil? Com Cristo somos mais do que vencedores, e eu quero uma saudação de cada um em nome de Jesus. Somente, gente, dizer para vocês, orem por nós. Precisamos muito das vossas orações. Só isso aí que Deus abençoe muito. E o endereço para os irmãos que estão na Itália, e Fratelli d'Italia, que vogliono andare alla chiesa del pastore Daniel, ele vai estar passando agora todas as informações para que você possa, chegando na Itália, você está no Brasil, está indo de férias para a Itália, olha, vou estar entrando em contato com o pastor Daniel, eu quero participar do culto. Como eles podem entrar em contato com o pastor Daniel? E tem muitas maneiras, mas eu acho que a coisa melhor é acessar www.unnovogiorno.monza. Você coloca isso aí na internet e automaticamente abre o blog. Aí tem todo o endereço, telefone, tem tudo aí. Então anotou aí, né? Um Novo Giorno, Monza, coloca lá no Google, que com certeza você vai encontrar. Un nuovo giorno, Monza. Pastor, la saudación final. Saludo final. Ok, bueno, solamente agradecerle al Señor por este tiempo Quero agradecer ao Senhor por este momento y decirle a cualquier hermano que de pronto si se le olvidó que el que le llamó, quero dizer a você, irmão, que foi esquecido por aquele que chamou, sí, es fiel. aquele que chamou é fiel. Dios es fiel. Deus é fiel. Y me uno también a la petición del pastor Daniel. E também me uno ao pedido do pastor Daniel. Ore por nosotros, Ore por nós. que realmente lo necesitamos. E também precisamos da oração. Y nuestra victoria es su victoria. A nossa vitória é a sua vitória. Que Dios los bendiga. Pastora, um saludo e uma mensagem final para as mulheres de los pastores que estão junto com eles allá. Um saludo a las mujeres de los pastores misioneros que estão em todo o mundo levando a palavra de Deus. Vai uma saudação para você que é esposa de missionário, esposa de pastor, de alguém que faz a obra. Vai uma saudação da nossa querida pastora que vai estar falando diretamente para você. En ellas estuve pensando. Eu estava pensando justamente nelas. Aí, ó. ¿Saben todas aquellas mujeres valientes que tuvieron que quebrar su molde? Eu estava pensando naquelas mulheres valentes que tiveram de quebrar o seu modo, Con todo e hijos. com filhos. Entonces, nada más lo que a mí personalmente me ocurre que puse mi voluntad ante el Señor. A mim o que veio é me colocar à vontade do Senhor Y dije, te obedezco. e dizer ao Senhor, eu te obedeço. Pienso que Él es el que me dio la valentía Penso que foi Deus que me deu a força y la paz. e a paz, Porque soy ayuda idónea del varón que Él llamó. porque eu sou uma mulher virtuosa e valorosa do varão que foi chamado por Deus. Y hoy mi esposo daba en la clase acerca de la ayuda idónea. Hoje meu esposo falava sobre a ajuda idônea, a ajuda da mulher de Deus. Y la mujer de un misionero E a mulher de um missionário. cumple a carta cabal esa palabra. E deve cumprir essa palavra. Porque el llamado de Dios, Porque o chamado de Deus, quizá una mujer no sabia, talvez uma mulher não saiba, puede destruir la vida del misionero. pode também destruir a vida de um missionário. Y las mujeres de los misioneros E as mulheres dos missionários necesitamos mucha sabiduría temos que ter muita sabedoria y mucha paciencia e muita paciência y muchísima fe. e muita fé. Amém. Irmãos, olha, vocês O sea, orar más. orar mais aí, ó. Os irmãos aí veem que eu estou bem assessorado, muito feliz de estar com esse pessoal abençoado, homens que têm vivido aquilo que têm pregado. Que Deus possa estar te abençoando grandemente e até a próxima entrevista, se Deus quiser, que você fique ligado no nosso canal www.aviveeuropa.net. Deus abençoe a todos.